Olá, irmãos e irmãs, que a paz de Yahweh esteja com vocês. Eu sou Alexandre Alves e apresento o canal Solução Cristã. Irmãos, no vídeo de hoje teremos como tema ser cristão e não religioso. Muitos de nós acreditamos que estas duas palavras elas têm a mesma origem, elas têm o mesmo significado, onde na verdade elas são diferentes. Elas não têm a mesma origem nem o significado. O termo ser religioso, será se o termo ser religioso ele representa a verdadeira conduta nos princípios cristãos? Será se o termo religioso ele se coloca em uma posição onde nenhuma outra mostra a real fundamentação dos desejos do Pai Criador e de Cristo, o Messias, o enviado por Ele, a nos ensinar a verdadeira doutrina, o verdadeiro caminho? Será, irmãos, se o nome religioso ele representa o caminho pelo qual se direcionamos em busca da verdadeira salvação e o verdadeiro reino celestial, o nome religioso? Na verdade, o termo religioso veio do latim religare, que significa uma ponte entre o homem e algo que ele acredita pela fé, em algo que ele acredita, algo que não seja o natural, e sim o espiritual, pela fé. E daí estas pessoas se alimentam através desta fé, da tal religião, para que se obtenha resultados pedidos e esperados por tal entidade não natural, ou seja, espiritual. O termo religião é o que liga, religião é o que liga, é o que nos liga a algo que cremos, pela fé, claro, algo que temos fé, algo superior a nós, algo abstrato. Então, a religião é esta ponte, esta ligação que há entre nós e algum ser supremo a nós, que pela fé confiamos em obtermos algo que queremos, colocando já no termo direto, algo que queremos, dizendo que este algo que queremos seja um algo abstrato, um algo espiritual. Claro que até mesmo muitos esperam de um ser supremo, através de uma religião, muitos esperam algo superficial, algo material, algo deste mundo. Muitos buscam através de seus momentos de prestamento de culto dentro de suas religiões, em busca de algo que os satisfaçam. Claro que pode ser algo espiritual e também físico. E também físico. Que muitos buscam pelo contato, pela a chamada interligação, é que muitos buscam algo para o seu corpo, algo para o seu espírito, algo para a sua mente. Então a religião é esta ponte, é este canal
do latim religare. Então, irmãos, vimos que a religião, a partir daí, ela não se justifica o real caminho para a salvação. Salvação, digo no termo cristão, no termo teológico, no termo divindade, no termo o Deus Todo-Poderoso e Criador de tudo e de todos, o Alfa e o Ômega. Claro, afirmando que pela religião é que pode sim haver este canal, este direcionamento. Pode sim haver, pode sim que seja o real direcionamento, exatamente através desta ligação, desta ponte. Pode sim, mas não quer dizer que o termo religião ele seja um termo único, ele seja um termo padrão, unificado para este caminho. Digo o caminho da salvação do reino celestial, do Pai Todo-Poderoso, Criador, Yud He Vav He, Alfa e Ômega. Porque exatamente podem existirem outras direções. Através da religião, podem existir outras direções. Há deuses que não são o Deus verdadeiro, o Deus Criador, Todo-Poderoso, o Alfa e Ômega. Isto dizendo através da religião. Se buscam outros caminhos. Vamos dizer, se buscam outros deuses. Claro, através de quê? Da religião. É por isso que existem termos religião e seitas. Religião e seitas. Claro que uma coisa é diferente da outra, não é igual. Até mesmo colocando o contexto teológico nesta situação de religião e seitas. Agora, sabendo que a religião ela é posicionada de uma forma justa quando buscamos através deste termo religião o verdadeiro direcionamento, ensinos originais, ensinos corretos, retos, para o caminho do Pai, no caminho do Pai, em direção dele, para a salvação nele. E claro que isso é um fator 100% espiritual. Claro, 100% espiritual. Não condiz a matéria para que alcançamos, através do termo religare, a salvação na dependência de fatores externos, fatores superficiais. Isto não, porque aí não se torna um religare, uma religião original, uma religião dentro da sã doutrina, dentro da verdadeira conduta cristã e gloriosa, perfeita. Então, irmãos, este detalhe do religare, da religião, ele não se justifica 100% o caminho, dentro do verdadeiro caminho. Como aqui afirmado, temos várias direções, dizendo o canal religião. Temos e vimos
várias direções. Agora existe só uma verdadeira direção, só existe só uma. Não existe duas, só existe uma direção para o verdadeiro caminho, para quem quer ser salvo para a glória celestial, para Deus. Quem quer ir ficar perto de Deus, o Todo-Poderoso Criador, Alfa e Ômega, só existe uma direção. Aí é que vem a separação, a real separação do termo religião e cristianismo verdadeiro e cristianismo, ou cristianismo original, ou cristianismo visto pelos olhos do Pai, pelos olhos do Messias, do Pai Yud-Heh-Vav-Heh e do Filho Yud-Heh-Vav-Shua. Só existe uma direção, que claro, a ligação entre nós e Ele, a divindade suprema, para nós os cristãos, esta ponte, ela é a religião, é o que liga, é o que liga, é o que está ligando, é o que está ligando cristãos ao Pai Criador, Todo-Poderoso. É o que liga, é a religião. Aí onde entramos na explicação em detalhes da diferença entre religião e cristianismo. É complicado este tema, porque exatamente pelo fato atual que vimos que o cristianismo ele foi praticamente 90% modificado. Ele foi 90% praticamente tirado de um contexto original, está numa conduta que não é a que está representando a verdadeira conduta cristã. Iremos já explicar sobre isso, falar sobre isso. Então, é aí onde temos que ter orientação, que temos que ter discernimento, cuidado, para escolhermos o verdadeiro caminho cristão e o sentido verdadeiro da religião. Aí colocamos uma pergunta: será se nosso Pai Todo-Poderoso Criador, Ele deseja de nós que sejamos religiosos ou que sejamos verdadeiros cristãos? Não é claro que não é difícil responder. Pelo nosso entender, não é difícil responder. O que é difícil é viver. O que é difícil é nós admitir para nós mesmos que o caminho é esse e não esse, de sermos verdadeiros cristãos e não ser religioso. É escolher o verdadeiro caminho cristão e sair do caminho religioso. E é aí que está a polêmica, é aí que está o mistério, e é aí que está as nossas consciências marcadas a ferro quente, como diz lá em Timóteo 4, de não querer entender que o caminho cristão é um e o caminho religioso é outro, não é igual. Isso são doutrina pura. Ela mostra para nós que um caminho é um caminho, o outro caminho é outro caminho. Não podem andarem juntos, porque não podem, não tem como andar junto. A religiosidade com o cristianismo. Claro que todos os dois termos existem significados originais para eles.
A coisa é que devemos ter discernimento e cuidado para escolhermos o caminho correto e entendermos do verdadeiro sentido entre um e entre outro, entre a religiosidade e o cristianismo, que não são iguais, não são a mesma coisa. Mesmo que acreditamos que é, mesmo que queremos acreditar que é, mesmo que continuamos até a morte dizendo que é igual, mas não é. A Bíblia mostra isso. Se você pegar em Gálatas 4, você vai ver a aliança. Você vai ver a conexão de um cristão com Deus, com o Pai, o Criador. Você vai ver a filiação, a verdadeira filiação de um cristão que busca os caminhos da salvação e não busca viver de religião e sendo fanático àquilo que vive no dia a dia. Lá em Gálatas 4 você vai ver, você lê Gálatas 4 e você vai entender o sentido de viver a religiosidade ou de viver o cristianismo, a conduta divina que Deus nos pediu e continua pedindo, continua nos orientando a viver. Gálatas 4. Lá você vai entender a filiação que tem um cristão perante Deus, perante o Pai. E a conduta de viver o cristianismo e não a religiosidade como padrão de vida, como a verdadeira missão, como o obrigatório, como o único correto sentido. Falando de religiosidade. Então, irmãos, a religiosidade, falando agora dela, ela é composta por hábitos. Todos nós sabemos disso. Eu também já sei, conheço muito bem, há muito tempo. Ela é composta por hábitos, costumes, por rituais, por mandamentos e doutrinas e disciplinas humanas, claro. Humanas de contexto muito mais humano do que divino. Falando de religiosidade. Hierarquia, degraus dentro da hierarquia, e enfim. E o termo prestamento de serviço em locais físicos. Isto se dá à religiosidade. Já diferenciando a parte da conduta cristã. Claro que temos que falar da conduta cristã aqui, não colocando em frente aqui a religiosidade. E aí não ver o outro lado. Então, irmãos, a religiosidade ela é determinada por preceitos, claro, preceitos criados dentro da hierarquia, da disciplina religiosa, falando de doutrinas religiosas que são diferentes uma da outra. Até vemos que no mundo atual existem vários tipos de doutrina, vários tipos de costumes, como muitos dizem, costumes, igrejas com povos de costumes diferentes do outro. Costumes. Até aí tudo bem o costume de, vamos dizer, de igrejas, entre aspas, igrejas e congregações diferentes,
viverem de hábitos e costumes diferentes. Até aí tudo bem. Mas e a divisão que há dentro do verdadeiro caminho, a divisão que há e o fator externo que há, falando desta posição, na divisão. Não é muito mais importante ver a unificação do caminho verdadeiro do que a divisão por causa de costumes, de hábitos? E ali, através de costumes e hábitos, a pessoa se tornar muito melhor do que o outro, se achando que é superior, é melhor, que ali é o que é o caminho verdadeiro, ali é que é a conduta, e sempre indo naquela afirmação e provando a verdade que é assim, e que aqui está errado e aqui está certo, sempre nessa conduta, sempre, exatamente por causa da divisão. Será se justifica o verdadeiro caminho cristão, o verdadeiro desejo do Pai e do Filho? Será? Eu já tenho a certeza que não. Pelo Espírito Santo, que me conduz, que me direciona, que me orienta, que me dá discernimento, eu já tenho a certeza que não. É por isso que hoje vivo isso, vivo desta forma. Não vivo religiosidade. Eu não vivo religiosidade. Costumes e hábitos e rituais. Eu não vivo disso, porque a Bíblia fala. Ela fala para mim diariamente, a palavra fala para mim, Deus fala para mim diariamente que não é assim que eu vou encontrar aos pés do Pai Celestial. Não é assim. O Espírito Santo me conduz. E é por isso que está sendo feito esse vídeo. Então, irmãos, falando agora do cristianismo, o que é cristianismo? Para começar, temos uma pergunta. Se para sermos salvos, tanto judeus como gentios, para sermos salvos, precisamos de quem? De acreditar em quê? Qual a ponte? Qual a ponte? Agora vamos falar de ponte. Qual a religião? Qual o único intercessor? O único que pode interceder entre nós e o Pai, que vai nos salvar? Quem é? Cristo. Quem é Cristo? O Messias. Quem é Messias? O enviado do Pai. Yud He Vav Shua, o enviado do Pai. Eu sou o enviado do Pai. Então, se existe só um mediador, se existe só um com condições de nos salvar, que é Cristo, dizendo o nome cristianismo, então por que eu vou em outra conduta? Por que eu busco outra conduta? Um ritual para ser salvo? Uma roupa? Uma barra de ouro para ser salvo? Um dinheiro mensal para ser salvo? 10% ou 30% mensal para ser salvo? Se não existe isso na Bíblia, se não existe. Se o único mediador, o único que pode nos salvar é Cristo. Então, não é nem de se fazer polêmica, irmãos. Não precisa fazer polêmica. Basta tirar a tatuagem que tem na nossa mente, marcada a ferro quente, se ajoelhar diante do Espírito Santo e buscar o discernimento. Não é chefe religioso não é religião, é o discernimento. É por isso que eu vivo hoje. E vivo bem, graças a meu Pai, vivo bem, não me falta nada. Não me falta nada. Sofrimento existe todos os dias, para mim, para você, para quem for. Mas eu supero, eu aguento em pé. Porque eu estou seguindo o caminho cristão. Eu não estou seguindo o caminho de doutrina de homem, de religiões. Como foi explicado no começo. É a verdadeira palavra, que nela não existe você ser dependente de religião para ser salvo. Não existe aqui. Até porque os rituais e costumes judaicos eram da época. É bíblico, no Antigo Testamento. Nós somos gentios, de novo afirmando, nós somos gentios.
Brasil e essas regiões do mundo são gentios. Então, os gentios, temos Cristo, temos ensinamentos, muitas cartas de Paulo que nos orienta à salvação. Então, irmãos, voltando para Cristo, cristianismo, se só Ele salva, como é que eu dependo de pedaço de ouro? Dependo de sentar 2 horas em um local que eu acho que é ali que eu vou ser salvo, para ser salvo, se é Cristo. Se Cristo, quando ele tinha a missão, ele levava a missão de pregar, de publicar seus ensinamentos, de novo falo, o pai dele era quem? Pai adotivo, era um carpinteiro. Quantas vezes Cristo pediu uma cadeira para alguém sentar? Não existe isso na Bíblia. Então, irmãos, é de termos que entender. Mas é difícil a gente querer entender. A gente querer se desgrudar deste mundo atual que diz que conduz ao verdadeiro caminho cristão, mas na verdade não existe isso. Não existe. Graças ao meu Pai que eu não vivo mais isso. E quero ajudar quem quiser entender, quem quer buscar realmente a verdadeira conduta, a verdadeira salvação, através dos ensinamentos de Cristo, e não doutrinas, hierarquias e disciplinas de religiões. Que aí eu tenho a certeza diante daqui da palavra que não é assim, não é desta forma que a gente vai conseguir a salvação, a paz eterna, uma paz eterna, depois dessa vida aqui. Então, irmãos, o cristianismo é a verdadeira conduta, é o verdadeiro caminho, é o verdadeiro ensinamento. O cristianismo, que vem de Cristo para nós. É assim que iremos ser salvos. Claro que temos que viver. Não é só falar em Cristo, eu sou cristão, eu sou da igreja tal cristã, da igreja tal cristã. Não é isso. Isso não significa muito. Temos que viver verdadeiramente o cristianismo, os desejos de Cristo, dentro da originalidade de sua essência, de seu ministério que eu digo cristão, que ele pregou para nós. Quantas vezes Cristo pregou para nós que temos que ter dinheiro para ser salvo? Que precisa que eu como condutor da palavra, eu tenho que ter dinheiro para ajudar as pessoas a adquirir a salvação? Quantas vezes ele pregou isso? Se Mateus 10:8 não fala nada disso aí, Mateus 10:8 não fala nada disso. E muito pelo contrário, dá de graça o que você recebeu de graça. Ensinamentos de quem? Foi de Moisés? Não, nada a ver com Moisés. Cristo, o único Salvador, o único. Cristo manda a gente se curvar diante de postes ídolos? Não, claro que não. Cristo manda a gente trocar de roupa para poder se sentir um verdadeiro cristão e ser conduzido no caminho dele? Não existe isso. Não existe. Claro, temos que preservar a nossa moral diante do templo. Templo que eu digo o nosso corpo. Para não escandalizarmos. Claro. Questão moral, questão bom princípio isso. Então, irmãos, o cristianismo é o verdadeiro caminho, é a única forma de salvação. É até um resumo completo de ser cristão. Não depende de aparência. O reino celestial não vem por aparência. Não existe isso. Não tem na Bíblia isso, não tem. Se tivesse, claro que eu não podia nem falar. Não ia ser rapidamente arrebatado se tivesse isso na Bíblia. Para ser salvo depende de aparência. Claro que não existe. Então por isso que eu falo aqui para vocês. Para muitos que não conhecem esse lado ainda. Mas Deus queira que irão conhecer. Então, irmãos, a parte cristã falando do verdadeiro, da essência da vontade do Pai é essa. Ela é diferenciada, claro, não é a mesma coisa, tá? E irei ficar por aqui neste vídeo. E eu acredito que provavelmente a gente irá continuar
este vídeo, este tema. Então, irmãos, fiquem na paz de Deus, tenham uma bênção e até o próximo vídeo.